Carcará, lá no sertão. Muito boa noite a todos. Eu sou o professor Campos Júnior, membro do grupo Carcarás. Para quem não sabe, o grupo Carcarás foi fundado por estudantes da Universidade Federal com o intuito de promover debates relevantes sobre a alta cultura e o pensamento conservador no Maranhão. Bom, dando início a mais uma série, a mais um programa da série Resenha Cultural, hoje nós iremos conversar sobre o conto O Martelo de Deus, do grande escritor Gilbert Keith Chesterton. Conto este que está presente no livro A Inocência do Padre Brown. Bom, a saga do Padre Brown, que é constituída de 5 volumes, tem A Inocência do Padre Brown, A Sabedoria do Padre Brown, O Pecado de Padre Brown, A Incredulidade do Padre Brown e O Segredo de Padre Brown. Esses 5 livros constituem aquilo que os críticos chamam de a saga do Padre Brown. Esse conto, sobre o qual nós iremos conversar hoje, ele está contido no primeiro volume, A Inocência do Padre Brown. Bom, então, sem mais delongas, vamos conversar sobre esse conto. O que me impressiona nesse conto é como ele está inteiramente interligado. A coesão, a coerência, tal como Chesterton trabalha dois problemas, eu diria, que seriam a altivez humana e o contraste em decorrência da ascensão e do descenso. A forma como ele trabalha isso, eu acho absolutamente magistral. Nós vamos perceber ao longo dessa conversa. Ele já, de pronto, no início do conto, ele já constrói, eu diria, uma estrutura geográfico-arquitetônica que, de certa forma, desenha todo o enredo do conto. Desenha como? Desenha no sentido de que ele, ao descrever a vila onde o enredo ocorre, ele diz que a vila ficava no alto de uma colina. E nessa colina, onde a vila se localizava, havia uma igreja cujo pico da igreja se confundia com o pico de uma montanha. Então ele constrói uma estrutura geográfico-arquitetônica de tal sorte a deixar bem visível a diferença entre o pico, que no caso seria o alto da igreja, e o vale que está lá embaixo. Então, Chesterton não escreve à toa. Esse contraste entre o mais elevado e o mais baixo, entre o pico, melhor dizendo, esse contraste entre o pico e o vale tem um significado absolutamente interessante no conto. Então, desde o início, ele já desenha o que ele vai trabalhar ao longo de todo o enredo. Isso eu acho simplesmente fantástico. Pois bem, então, nesse conto, nós temos 7 personagens. São eles o Wilfred, que é um reverendo que moralmente de conduta moralmente elevada, um homem que tem um problema, que ele se isola demais, é um homem que gosta de se isolar e rezar no alto da igreja. Então ele se isola no alto da igreja para fazer suas orações todos os dias. O irmão dele, que é o Norton, que é um sujeito moralmente baixíssimo, um bêbado zombeteiro. Nós temos o Padre Brown, que é um personagem absolutamente sui generis, porque da mesma forma que ele é gigante, ele é um homem elevado de estatura moral superior, ao mesmo tempo também o Chesterton traça sobre ele a pecha de um sujeito meio desengonçado, quase que de acordo com o imitativo irônico
do Northrop Frye, mas ele não é o imperativo irônico, não. Ele, às vezes, nos leva, devido à construção do Chesterton, a gente quase imagina que ele é um bobalhão, um sujeito desengonçado, mas não se engane. Ele de bobalhão não tem absolutamente nada, nada de frágil, nada de fraco. Ele é um homem altamente perspicaz, inteligente e de uma moral elevadíssima. Nós temos o ferreiro, a mulher do ferreiro, o inspetor de polícia e o louco. Então esses são os personagens que estão contidos nesse conto. Agora, há um evento que sempre em torno dele se desenvolvem as ações do conto. Qual seja, há um homicídio brutal. Então, em virtude desse homicídio brutal, 3 mentes vão tentar solucioná-lo. Nós temos a mente do inspetor de polícia, que é uma mente técnica, que vai tentar solucionar o problema, tão simplesmente observando o elemento, o objeto do crime, e a partir daí tentar encontrar uma pista que ligue o objeto ao assassino. O reverendo Wilfred, que tenta solucionar o crime relacionando o objeto, no caso o martelo, que era um martelo pequeno, às características físico-psíquicas do assassino. E o Padre Brown, por último, tenta resolver o crime de uma maneira muito mais espetacular, ou seja, mergulhando no âmago, nas profundezas da alma humana, para trazer sua essência à superfície inteiramente desnuda, inteiramente despida, e é assim que ele resolve o problema. Então veja que há um aspecto interessante aí, é que o Padre Brown, quando dá solução do crime, quando dá análise do criminoso, ele consegue trazer à superfície aquilo que de fato levou o criminoso, que era um homem bom, a cometer aquele homicídio. E que fato é esse? O Padre Brown, ele consegue descobrir que o criminoso se entregou ao pecado, à loucura da altivez. O criminoso, embora sendo um homem bom, ele se isolou tanto, ele ascendeu tanto, que retirou os pés do chão. Ele ascendeu tanto que ele incutiu em sua própria mente a sanha de imaginar-se igualmente a Deus. E por imaginar-se igualmente a Deus, ele se coloca na posição de senhor da vida e da morte sobre os demais seres humanos. E é nesse momento, e é a partir daí, que a vida dele começa a entrar em declínio. É a partir daí que o homem bom se transforma em um homicida, se transforma em um assassino. Eu percebi aí uma relação direta com a queda de Adão e Eva do paraíso. Vamos notar que tanto Eva quanto Adão sucumbiram à tentação demoníaca, que tinha como escopo a ideia de que, se comeres dessa maçã, serás tu semelhante ao Altíssimo. Então, naquele momento, Adão e Eva sucumbiram à tentação de se tornarem igualmente ao Deus Criador. E por isso pecaram. Por isso foram expulsos do paraíso. E toda a desgraça, a morte, a violência, a fome, passou a conviver de mãos dadas com o ser humano. Nesse mesmo erro incorre o assassino do livro, que eu não posso dizer o nome, obviamente. Então, o assassino do conto O Martelo de Deus vai ser tragado por essa mesma loucura, por essa mesma vaidade, por essa mesma altivez, qual seja imaginar-se como Deus, imaginar-se Senhor da vida e da morte. E nesse momento ele se torna assassino, embora sendo um homem bom. Nesse momento ele comete o pecado, peca contra Deus ao cometer o homicídio, mesmo sendo um homem bom. E veja que o homem bom, ao se tornar altivo, ao imaginar-se como Deus,
comete o homicídio e logo em seguida tenta livrar-se dele, colocando a culpa em outrem. Lembras do que aconteceu no Éden? Quando Deus chamou Adão, Adão, onde tu estás? Que Deus diz a ele que ele pecou, o que ele diz? Como é que ele responde ao Criador? Senhor, mas a culpa não foi minha, foi da mulher que tu me deste. Então, o criminoso aqui tenta o mesmo artifício para esconder os seus crimes, colocar a culpa em outrem, que eu também não posso dizer o nome para não soltar spoiler. Mas veja que quanto mais ele tenta se aproximar a Deus, mais ele cai em desgraça. Quanto mais ele tenta quanto mais ele tenta tornar-se igualmente a Deus, imaginar-se Deus, mais ele cai em desgraça, mais ele perde o controle de si, mais ele arruína as vidas das pessoas. E é por isso que o Padre Brown diz que a humildade é a mãe dos gigantes. Porque para ver as coisas grandes, é preciso que eu desça. Porque se eu subir demais, lá de cima eu vou enxergar tudo pequeno, tudo desprezível. E é por isso que as pessoas que se acham semelhantes a Deus, veem as demais pessoas como desprezíveis, tal como barata. E daí em diante, para se tornar um homicida, é um passo muito curto que essas pessoas têm de dar. Então, o que Chesterton está nos mostrando aí? Que toda vez que o homem tenta imaginar-se Deus, o resultado não pode ser outro, a não ser desgraça, a não ser pecado, a não ser a perdição. Isso ocorreu com Adão no paraíso e aconteceu aqui também nesse conto com o criminoso, que eu não posso dizer o nome. Então, tanto Adão como o criminoso incorreram no mesmo erro, ou seja, imaginar-se igualmente a Deus, e romperam, afrontaram aquilo que o próprio Cristo ensinou. Os humilhados serão exaltados. E que o apóstolo São Paulo também deixou muito bem explícito em sua carta quando disse: importa que eu diminua e ele cresça cada vez mais. Então veja que não seria necessário experimento algum para demonstrar que a sanha do homem em tornar-se Deus só pode descambar em desastre. Não seria necessário experimento algum para reprovarmos os desastres, as milhões de vidas que foram perdidas nos países comunistas. Porque o que é o comunismo, senão a altivez humana? No comunismo, você tem o revolucionário, que conhece perfeitamente o futuro e sabe quais são os meios, quais são os mecanismos, quais são os caminhos que levarão o homem até a sociedade perfeita, onde todos serão felizes e terão as suas necessidades saciadas. Aonde? Aqui na Terra. Eu não conheço nada mais diabólico do que a mentalidade revolucionária comunista. Nem era preciso testarmos essa loucura na prática. Bastaria que olhássemos o desastre sofrido por Adão, lá no Éden. É por isso que o Chesterton, aqui de forma brilhante, mostra que quanto mais o homem se afasta de Deus, quanto mais o homem torna senhor de si, sem olhar para o alto, mais ele entra em declínio, mais ele entra em desgraça, mais ele entra em decadência. Então, todo o pensamento moderno, seja ele liberal, seja ele socialista, seja ele o movimento do Greenpeace, né, aqueles que amam demais a natureza, seja ele qual for, todos eles plasmam no homem o senhor de si, plasmam no homem o condão de ser suficiente para satisfazer todas as suas necessidades. Exclui-se Deus e centra-se no homem o viés de satisfação total. Então, retornando ao conto, chegamos à conclusão de que a altivez humana, ao alimentar a sanha de que o homem pode tornar-se Deus, tornar-se superior por ele mesmo, no conto leva a um desastre
que é a perda de uma alma, e que quase levaria à perdição de uma outra, que no momento certo sofreu a intervenção do Padre Brown, que impediu uma outra alma de se perder, uma outra alma de se entregar aos braços da danação. Então o Padre Brown, ele interveio no momento certo, com a palavra certa, a palavra da verdade. A palavra capaz de esquadrinhar, inclusive, o coração mais duro e fazer com que ele reconheça que só há um único caminho para a ascensão do homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ascender sim, mas não a ponto de nos tornarmos Deus. Devemos ascender sim, mas não com nossas próprias forças, sempre tomando como referência aquele que nos criou, sempre tomando como referência o milagre da salvação que chegou até nós por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Padre Brown, ele não só soluciona o crime, ele o soluciona, mas ele vai além. O Padre Brown, ele, com a palavra da verdade, ele consegue esquadrinhar o coração do criminoso, fazendo com que ele reveja os seus atos. Então ele traz de volta o criminoso para colocar-lhe os pés no chão. Ele estava lá no alto, ele traz para baixo, para que ele entenda que é preciso diminuir primeiro para depois crescer. Para que ele entenda que o pecador tem que estar sempre com os pés no chão, mas a mente voltada para o alto, tal como ensinou São Paulo. Se estáis juntamente com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, mas sem se esquecer que estamos aqui na terra. Essa é a grande genialidade do Padre Brown. Ao contrário de grande parte das obras de ficção, que tem um problema crônico. Por exemplo, a belíssima obra do Conde de Monte Cristo, do Damas, é muito interessante, é muito bela. Bela aqui não no sentido do trabalhado pelo Etienne Gilson, mas estou me referindo, o contexto a que me refiro diz tão somente a forma como ele escreve, as formalidades, as construções sintáticas, né? e a estrutura semântica da coisa, a estrutura semântico-sintática da obra. Então, o Conde de Monte Cristo é uma obra belíssima nesse sentido, mas há um problema sério nela. É que ela peca no que tange à finalidade. O conteúdo nos arrasta para o pecado, nos arrasta para aprovarmos o pecado do adultério, nos arrasta para o erro. Ela não nos eleva. O conteúdo da obra não atinge a finalidade máxima, ou seja, não nos ascende para o puro, para o bem supremo. Chesterton não vai incorrer nesse erro. Aqui nesse conto, ele não comete nenhum deslize. As estruturas semântico-sintáticas são perfeitas, todavia o conteúdo atinge a sua finalidade máxima. Nos leva para cima, ascende o homem moralmente, mostrando quais são os erros e o que ele deve fazer para não retornar ao pecado novamente. Como diz o excelentíssimo Padre Brown na obra, é preciso que o homem se eleve, mas nunca se esqueça de que é preciso manter os joelhos no chão. Muito obrigado a todos e até a próxima. Pega, mata